Olá, tudo bem? Charles Spurgeon diz em uma de suas famosas frases que todo cristão ou é um missionário ou um impostor. Quando, naturalmente, comparamos o evangelho do tempo dos apóstolos ao dos nossos dias, notamos, obviamente, que algo está fora dos trilhos. Algumas paredes, no decorrer do tempo, foram construídas fora da estrutura principal. Por isso, eu te faço uma provocação. O que costumamos ver, sendo honestos, em nossos dias? Colocaram o homem no lugar de Deus. Colocaram o lucro no lugar da salvação. Estamos cercados de falsas igrejas e falsos pastores que pregam um falso evangelho e que produz uma falsa esperança. Este outro evangelho tem transformado a igreja em uma empresa particular e familiar. Este outro evangelho distorce a palavra de Deus e se utiliza dela para entreter e atender aos seus interesses particulares. Os templos foram transformados em praças de negócios e os crentes se tornaram meros consumidores. O curioso é que tudo isso não se trata de um assunto novo. Paulo, o apóstolo de Cristo, adverte os cristãos na Galácia que estavam sendo persuadidos por outras pessoas, alguns indivíduos que se infiltraram no meio, acerca do outro evangelho. Ele diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, verso de 6 a 8. Em uma carta enviada também ao seu amigo e colaborador Timóteo, aquele jovem que algumas vezes não era levado tão a sério por causa da sua pouca idade, ele também diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 2. Para nós concluirmos, não só Paulo falava sobre isso, mas também Pedro, mais tarde, aquele apóstolo de natureza impulsiva, escreve em uma de suas cartas e passa a seguinte recomendação aos cristãos. Ele diz: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Meus irmãos e minhas irmãs, ignorar esse fato não fará com que ele desapareça do meio. Ou somos missionários, ou somos impostores. E como diz Martin Luther King, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele.